Então eu acho que a primeira coisa, a primeira solução que você deveria buscar é uma metodologia. E é interessante eu falar isso hoje, fico surpreso porque já corri muito de metodologias. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Se você não é inscrito ainda nesse canal, nesse perfil, já se inscreve e participa aqui da nossa comunidade. Se você não curtiu ainda, curte, comenta e compartilha. Já deixa o comentário aqui também, o que você achou desse vídeo, para ajudar aqui esse canal, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Tenho muita dificuldade com o processo criativo. Eu nunca fui muito criativa. Me ajuda? Ajuda. Essa pergunta foi uma pergunta que eu acho que é também muito interessante, que eu fiquei pensando sobre ela. E aí eu acho que a gente pode pensar o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui, quando a gente está falando de arquitetura, toda essa área criativa, né, traz muito isso pra gente. Quando a gente fala de criação, a gente tem muito aquela concepção de que é um dom, né? Então vem muito dessa ideia de, nos é colocado, a maioria das vezes também, que ela vem de um dom. Então alguns têm, outros não. É uma coisa que é inerente à pessoa. Quando na verdade eu acredito que não se nasce no DNA. Eu acho que todo mundo tem esse poder, essa capacidade de ter a criatividade. Mas eu acredito que ela pode ser desenvolvida durante, né, a vida. E aí que eu acho que vem esse ponto, sabe? Porque alguns vão desenvolver isso lá na infância com mais propriedade e com mais afinco do que outras. E aí se dá, né, essa contradição de que alguns têm um dom e outros não. Primeira coisa, eu não acredito nisso. Eu acho importante a gente esclarecer isso. Provavelmente, se você está me perguntando, isso não foi bem desenvolvido na sua infância. Eu lembro que na minha, por exemplo, foi porque eu brincava muito. A minha mãe, ela tá até aqui do lado, ela falava que eu ia ser alquimista porque eu gostava muito de brincar, de derreter sabonete, de brincar com fórmulas. Já estourei vários vidrinhos dentro da geladeira dela, porque eu derretia as coisas e colocava aqueles frascos de remédio dentro do congelador, esquecia, explodia. Mas eu era uma criança que gostava muito de artesanato também, gostava de arte-ataque, então eu brincava, eu gostava muito dessa área criativa. Se você, que está me perguntando isso, não teve isso, a gente pode pensar em duas estratégias para que você consiga desenvolver isso em um tempo mais, num tempo hábil, né, para que você consiga projetar. Então eu acho que a primeira coisa, a primeira solução que você deveria buscar é uma metodologia. E é interessante eu falar isso hoje, fico surpreso porque já corri muito de metodologias. Eu achava que um método ele ia me travar, ele ia fazer com que os meus projetos perdessem qualidade. Hoje eu percebo que não, muito pelo contrário. A metodologia bem feita, ela nos ajuda muito. Mas calma, essa metodologia também ela precisa ter uma qualidade. Não basta ter a metodologia, porque pode inclusive ser uma grande armadilha. O primeiro ponto é criar essa metodologia. Nós temos essa metodologia, que é o Projeto Potente. Inclusive, as vagas serão abertas em janeiro, tá? Então, fique esperto. Mas um outro ponto também que eu acho que é importante a gente falar aqui é em relação a repertório, que eu acho também que é uma coisa muito importante. Eu também sempre brinco aqui com vocês que repertório é uma coisa que a gente nasce com ele. Como assim, João? A gente nasce, na verdade, não com ele, mas com o depósito dele. A gente nasce com uma caixinha de ferramentas aqui dentro. Então, essa caixinha, a gente já nasce com isso. É como se fosse um HD. Só que quando a gente vai crescer, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo e que a gente vai, né, vivendo mesmo, a gente vai alimentando isso. Então, esse repertório, isso é nutrido, né? Essa caixinha, ela é enchida a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo. Na arquitetura, não é diferente. Então, a gente vai também consumindo esse repertório a ponto que a gente consiga dar soluções a partir disso. Então pensa, você está projetando lá um projeto, e aí você precisa de uma solução que você não tem. E aí é lá, sabe? É na hora que você está com a lapiseira ou com o computador na mão, é aqui que ele vai recorrer. Mas se essa caixinha estiver esvaída de conteúdo, você não vai conseguir acessar. Então é muito importante que a gente tenha repertório, tá? Inclusive eu já falei isso também uma vez, que eu lembro que eu estudava muito repertório, mas eu esquecia. Passava uma semana e não lembrava de mais nada. Isso me angustiava muito, né? Porque eu falava, poxa, quando eu precisar, o que eu vou fazer? Eu não lembro, se eu não lembro, passou uma semana e eu não lembro, imagina daqui a um ano. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo e olhando e revisitando alguns projetos, e eu falava, caramba, essa solução é parecida com essa. Né? Não era igual, mas estava no meu inconsciente. Acabei utilizando aquilo era acionado de alguma forma na hora que eu precisava. Beleza, gente? Vocês falaram aqui, ó, meu filho faz essas proezas. Que bom, então ele vai ser, não tenha dúvidas que ele será uma pessoa bem criativa. Ele falou, gente, o seu nick é difícil, o RK, tá? Eu vou te chamar de RK. O RK falou, sempre fui muito curioso. Isso é muito bom, gente, eu acho que isso é ótimo.